Obrigado, obrigado. Pastor, é um carinho especial aí do Flavão. Aliás, a pregação já foi dada, o Flávio aí nos falou do testemunho dele, de como evangelizar. Evangelizar é isso, é ao longo da vida, não é método, é vida, é um caminho. Muito me edificou a palavra do Flávio, esses louvores. Inclusive, eu pedi uma cola para ele para me mandar a terceira música, até atrapalhei ele no meio da fala dele. E tô nessa de ir acampar lá em São Tomé das Letras aí, hein? Tô nessa, hein? Não esquece de mim, não. Bom, mas vamos lá. Vou agora botar meu cronômetro aqui para me limitar. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu preparei essa reflexão, era ela menor. Era exatamente para a comunidade de Jesus. O pastor Pedro me pediu. Pô, Rogério, grava uma coisa aí para falar sobre, em dose de esperança, coisa e tal. E me surgiu essa palavra. Acabou que eu nunca falei no dose de esperança. E isso se tornou uma pregação na igreja que eu frequento, onde eu sou presbítero, né? Quer dizer, lá ainda não sou em outra, mas enfim. E essa mensagem acabou derivando em uma série de duas mensagens, da qual eu só vou falar uma parte hoje aqui. E se Deus quiser, se vocês quiserem, se o pastor Pedro, Flávio, vocês aí acharem que convém, eu posso até trazer uma outra parte, que seria a primeira parte, eu vou falar só da introdução e da segunda, uma outra oportunidade, tá? Nós já oramos, o Flávio, o pastor Pedro, então eu vou, para a gente não consumir mais tempo, eu pedir só a graça de Deus aqui, que o Senhor, então, nos abençoe aqui no abrir da palavra, né? Hoje o tema que eu quero trazer a vocês é: tem cuidado de ti mesmo, guarda o teu coração. Fiz uma junção do texto de 1 Timóteo 4,16, que é: tem cuidado de ti mesmo, é da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E juntei com um trecho que foi o pedaço da palavra que realmente mexeu meu coração. Deus dá uma palavra, depois ela vai crescendo, vai agregando coisas, que eu botei, então, esse tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Que está em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, daí eu tirei o escopo, mas respeitando a hermenêutica, de tem cuidado de ti mesmo e guarda o teu coração. Então, o fato de você guardar o teu coração, você está tendo cuidado de ti mesmo. E você não consegue ter cuidado de ti mesmo se você não guardar o seu coração. E é isso que nós vamos, então, tratar aqui nessa manhã. Paulo fala, né, em 2 Coríntios 7:7, né, ele diz assim: antes em tudo, atribulados por fora, combates, temores por dentro. Então, o mundo exterior, a vida, as circunstâncias, né, o mundo, o nosso ambiente, enfim, mas há um mundo interior. E esse combate, esses temores que ele fala por dentro, que podem ser várias coisas que nos acometem a todos nós, a todo ser humano, acometeu a todos os profetas, né, vão diretamente ao nosso coração. Ou é algo de fora que vem e atinge, ou algo que nasce dentro também, né? Ambas as coisas são verdadeiras. Houve um homem no passado, um pai do deserto, chamado Abba Gerontios de Petra, deve ser da cidade de Petra, né, que está referenciado o nome dele na cidade. E ele diz o seguinte: mais importante do que qualquer prática corporal era a guarda do coração. O interior era onde ocorria a batalha mais intensa, e seu estado nem sempre era evidente do lado de fora. Ou seja, muitas vezes a gente consegue ocultar, mas há uma batalha no nosso exterior e nem sempre é evidente do lado de fora. E naquela época, como em hoje também, havia uma prática de culto ao corpo, tanto é que na Grécia nasceram os Jogos Olímpicos, né? Mas o culto ao corpo e a busca ascética de um corpo, né? ou de não ir aos prazeres, como um caminho de aperfeiçoamento e santificação do homem, ou seja, uma autossalvação, ele se constitui em pecado, né? Então ele fala, mas há um lado bom, o cara que cuida do corpo, come bem, tá? Ele tanto que mais importante do que, ele não nega tudo isso, mas mais importante do que toda essa prática corporal, né, era a guarda do coração, né?
Então, assim, o coração ele constitui o nosso campo de batalha. Esse assunto, tem que cuidar de ti mesmo e guarda o teu coração, é um assunto muito vasto. Ele esbarra, ele tangencia, inclusive, a questão de batalha espiritual. Mas não vou entrar nesse conteúdo. Vou entrar num conteúdo que eu quero começar agora, sobre a guarda, como proteger o coração, que é, né, a reflexão, o foco de hoje. Mas para isso a gente precisa entender o que é o coração. Bom, o coração é a sede de todos os nossos desejos, é a nossa capacidade racional, intelectual de pensar, é as nossas emoções, os nossos afetos. Por fim, o coração expressa o nosso caráter em quem nós somos. Mas é muito interessante que a Bíblia fala duas coisas do coração que às vezes podem se parecer antagônicas. Uma delas é que são essas nossas inclinações, o nosso íntimo. Jesus fala o seguinte em Mateus 15, 19: o que vem do coração e sai da boca, é o que contamina o homem. Em Gênesis 6,5, diz ainda o autor de Gênesis: porque do coração procedem maus desígnios. Então, há um problema conosco. E esse problema está no coração, porque é exatamente a nossa natureza caída, pecaminosa, adâmica. Mas é engraçado, porque Deus quer morar no nosso coração, né? Não é isso? Arrependei-vos e credes. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir as portas, do coração entrarei, cearei. E é nesse local que Deus quer habitar. E Ele quer habitar nos transformando. Quer habitar nos santificando. E nisso, sim, entra também a nossa diligência. Vou pegar aqui algumas, diligência e sabedoria, né? Alguns versículos que falam da importância desse assunto nas Escrituras. Alguns, só para pincelar, todos vocês conhecem. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, o coração ele precisa de avaliação e intervenção divina. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É por meio do coração que eu já começo a contemplar a Deus nessa vida e na vida do porvir, né? É esse o meio pelo qual Deus estabeleceu, acreditou, contemplar, vê-lo. Hoje vemos de maneira pelo Espírito, que vai aos nossos corações. Amanhã, na ressurreição, veremos face a face, como Paulo, seremos conhecidos face a face. Né? Provérbios 2,2, e para inclinardes o coração ao entendimento. Isso é muito importante, que foi o que eu vou mais bater, ou mais enfocar, não só isso, na nossa reflexão a seguir. É que o coração ele é ensinável, ele é maleável, então, ao mesmo tempo que o coração pecaminoso é duro, o coração do cristão, do crente, daquele que recebeu o Espírito Santo, é um coração maleável, né? Ele é ensinável, né? E por fim, Mateus 22, 37, Jesus fala: amarás o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, veja bem, a inteireza que Deus quer um coração inteiro. Então, veja a importância do coração na vida cristã. Apesar dele ser a fonte de onde procede os maus desígnios e a fonte que sai e vai à boca e que contamina o homem, é também o local que pode ser transformado, é maleável, que Deus quer que ele esteja todo entregue, e é por meio desse mesmo coração ressurreto, regenerado, santificado, que temos acesso ao Pai e a contemplar o rosto do Pai. Então nós devemos guardar o coração, é importante a gente guardar o coração. E como a gente guarda? Porque a gente tem que protegê-lo das influências do mundo caído, que atiça nossas concupiscências significa desejo estragado. A primeira parte dessa pregação, a qual não farei aqui, tratava exatamente de 3 problemas que temos na alma e que atinge muito cristão e até a vida da igreja. É a ira, a amargura e a ansiedade. A ira e a amargura mais atrapalha mais a vida comunitária, da comunhão da igreja. A ansiedade é um mal do século, né? E esses 3 itens, ira, amargura e ansiedade, seriam tratados como revistos no primeiro momento. Eu não vou tratar disso hoje, vou tratar de como a gente pode guardar e proteger, viver de forma sábia, que é o segundo momento.
dessa reflexão. Então, o coração sendo a matéria-prima de Deus, é onde Deus fala. O coração, então, ele precisa ser pastoreado. O seu coração, meu irmão, você tem que pastorear o seu coração. E Deus lhe dá várias ferramentas, que nós vamos falar algumas delas aqui, para que você pastoreie seu coração. E pastorear o coração é se proteger do pecado, é se santificar, tá? Então, precisamos proteger o coração, precisamos vigiá-lo. Caso contrário, estaremos sujeitos à sua própria vontade caída, porque somos pecadores. Ainda não fomos... Deus já nos libertou do pecado, no sentido da gente tem a opção, hoje agora tem um livre-arbítrio, de não pecar, com a ajuda do Espírito Santo, e pelo que Cristo conquistou na cruz em nosso favor. Mas ainda não fomos libertos de toda essa corrupção ainda, ou seja, o que ocorrerá na ressurreição ou no arrebatamento, né? Para aqueles que estiverem vivos, né? Então, guardar coração também é importante você entender que é um termo militar. Ele é um termo de sentinela, de vigiar, ou de um pai que cuida, ou seja, de ter zelo e atenção. Não quero que vocês entendam isso com um termo militar, algo pesado, algo duro, mas algo que precisa ser protegido, vigiado, zelado, né? Lembra da palavra das 10 virgens, em Mateus 25, que 5 eram honestas e 5 eram prudentes? Eu vou falar de prudência. Talvez elas eram honestas porque elas não guardaram o coração dela. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente tem que ter leveza na vida, mas a gente precisa ter critério. Precisamos ter a palavra, precisamos ter a cosmovisão de Deus, a vontade de Deus, né, para não ser levado e batido de um lado para o outro, né, como fala Tiago. Então, o primeiro conselho, eu vou trazer 3 bons conselhos que eu considero para guardar e proteger o coração. Há vários, possivelmente outros agregarão outros, mas eu quero citar 3 para essa nossa manhã aqui. O primeiro está em Mateus 10:16. Eu vou ler o texto aí. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha o que Jesus está falando. Ele usa 3 animais. Sede, eu mando você... Aliás, está 4, desculpa. 3, perdão. Não, é 4, desculpa. Primeiro é ser como ovelha, ou seja, a ovelha é o quê? Oferece lã, carne. A ovelha precisa de um pastor. Se você for ler como é os pastores de ovelha, ela é totalmente dependente do pastor que orienta, né? O que sinaliza a nossa necessidade de dependência de Deus. Ele nos envia por meio de lobos, ou seja, a gente tem que estar ciente em que meio nós estamos, não podemos estar alienados. Deus nos envia por meio de lobos. O mundo é um local hostil, o mundo é caído, é um local hostil. Há pessoas que querem o teu mal, há pessoas que jogam casca de banana, há pessoas que não são leais, há pessoas hipócritas, mas também há muita pessoa, gente boa. E o mundo é um mundo caído, é um mundo hostil. Então, ele não nos tirou do mundo e nos manda como ovelha para o meio dos lobos. Mas ele dá mais 2 animais dos quais a gente tem que extrair sabedoria para viver no meio desse mundo hostil. O primeiro é o seguinte, é a pomba. O primeiro que eu quero citar é a pomba. O que a pomba nos remete? A pomba traz simplicidade. A pomba é simples. Tu vê que o Espírito Santo no batismo de Jesus desceu do céu como uma pomba, né? A pomba, ou seja, a simplicidade é o que? É uma vida simples, faz parte do discipulado. O mundo está cada vez mais sofisticado e complicado, e a gente não pode adotar esse padrão do mundo, não podemos conformar nosso coração com esse padrão do mundo. É muito complicado, muito sofisticado, muito teórico, muito discutido, muito cheio de razão. Acho que hoje o problema dos nossos dias é que todo mundo está cheio de razão, né? Até na igreja tem um monte de gente cheia de razão. Às vezes eu mesmo estou cheio de razão, ou seja, eu não me excluo disso. Ou seja, o mundo está cheio de razão, cheio de adereços, cheios de achismos, ou então o mundo
esse meio no qual a gente vai para o meio dos lobos, ele nos impõe muitos adereços e nos leva a ter uma vida fragmentada. E essa vida fragmentada nos tensiona, nos estressa. Muitos desses fragmentos, muitos desses papéis que a gente tem que assumir na vida vão nos levar realmente a estresse, mas a gente pode viver com menos estresse. É isso que eu quero. Então, essa simplicidade é uma oposição a uma vida que faz uma oposição a uma vida fragmentada, onde a gente pode viver com integridade por inteiro, com menos adereços, né? Adereço podia usar aqui nas parábolas de Jesus com menos espinhos que vão nos sufocando, né? Há uma palavra de um teólogo já falecido, suíço Hans Burke, que ele sintetiza bem como pôr em prática essa simplicidade. Eu vou ler aqui para vocês. Simplifique. Se não puder simplificar, reduza. Se não puder reduzir, renuncie. Ou seja, simplifique. Se tu não consegue simplificar, reduza. Ou seja, se essas coisas que você tem, com quem você tem que lidar, você não consegue simplificar, reduza, diminua o tamanho delas na sua vida, a abrangência, o tempo, reduz. Agora, se tu não consegue reduzir, olha o conselho dele, renuncie. Quem mais falou de renúncia não foi Jesus? Quem quiser seguir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. O que Jesus fala em Mateus, quando ele está ministrando ali no monte? Acredito que foi no monte, né? No Sermão do Monte. Ele diz o seguinte sobre a questão do adultério, do libido, não contra o libido, mas contra o adultério. Ele fala: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corte-a. Ele não mandou ninguém, obviamente, cortar e arrancar o olho, porque senão seríamos uma igreja de manetas e de cegos, ou pelo menos caolhos. Não é isso, não é essa literalidade. São metáforas. O que ele está falando? Se na sua caminhada, é o reduza que o Hans Burke está falando, se na tua caminhada, para você ser santo, você não pode abrir toda a abrangência da sua autonomia ou independência, que tanto é berrado como tem que ser autônomo, independente, estamos vivendo a era do homem, né? Dessa liberdade, é melhor você renunciar. É por isso que pastores, quando vão aconselhar irmãs, tem que estar com um irmão, uma irmã, de preferência até a esposa dele, uma irmã, junto. Sábio. Então, por isso tem pequenas coisas que nos levam agora a ser serpente, ao nosso segundo reflexão desse versículo. É a prudência. Quer dizer, tu vê que a cobra, quer dizer, nenhum problema com a cobra, a gente tem que tirar dessas figuras as coisas, as verdades de sabedoria, né? Satanás usou uma cobra para fazer a gente cair, mas Jesus fala para usar uma cobra. É uma cobra que ele é notada no meio do deserto, né? Que quando o povo olhasse para aquela cobra no deserto, quando caiu aquele mal lá, aquela maldição, eles seriam curados, já sinalizando para olhar para a cruz. Enfim, Jesus, então, sobre a prudência, a gente repara, da cobra a gente aprende o quê? A prudência, ela vai chegando, olha, ela não se joga, ela não é precipitada. E falando de prudência, eu quero então pegar agora aqui o versículo de Efésios 5, de 15 a 16, vou ler aqui para vocês. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, deixa a minha vida me levar, virgens nécias, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós vamos para o meio de lobos, os dias são maus. Vede prudentemente como andais, né? Eu vou pegar aqui uma fala do pastor Ricardo Barbosa, que eu tirei de uma revista, da revista Ultimato. Ele escreveu um texto muito interessante, falando a libertação dos dias maus. Então, vou ler um pouquinho aqui. A cultura pragmática, ou seja, a nossa cultura de potencializar ao máximo, extrair, ela é pragmática porque ela é organizada e para extrair o maior proveito de tudo ao máximo, né? A cultura pragmática nos induz a achar que remir o tempo significa otimizá-lo, torná-lo mais produtivo, extrair o melhor proveito dele. No entanto, remir o tempo diz respeito a adquiri-lo de volta, uma vez que ele foi conquistado pela agenda dos dias maus, pelo mundo,
para o meio dos lobos. E realmente, claro, a gente vai ter que lidar com uma agenda mínima, uma agenda que a gente tem que trabalhar. A gente é pai. Na igreja até existe um ativismo na igreja, mas existe um tamanho de atividades necessárias. O resto pode ser ativismo para enaltecer o homem, si próprio, enfim. Então, o nosso tempo acaba na vida, e por nosso pecado, por afeições que nós temos nos apegarmos. Há quanto tempo a gente gasta em um WhatsApp, por exemplo? Tem coisas boas no WhatsApp, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso tempo é sequestrado, né? E a agenda do Dias Maus, ou seja, geralmente coisas que não produzem santidade, não produzem coisas proveitosas, das coisas louváveis, que Paulo seja aquilo que tudo que é louvável, de bom, seja isso que ocupa os nossos pensamentos. Então, nosso tempo foi tomado pelo pecado. Quando a gente perdeu, a gente, em vez de dominar o tempo, nós passamos a ser escravos do tempo, né? No sentido que uma agenda super ocupada, uma agenda associada a várias afeições pecaminosas, nos toma, né? Então, remir o tempo é resgatar esse tempo, onde eu vou exercer a minha autoridade, o livre-arbítrio, para viver a vida. O Fábio deu um exemplo muito bom hoje no acampamento. Ele remiu o tempo, ele ia com o filho dele, né, o cunhado, etc. Tal, e aquilo surtiu uma coisa boa, uma boa obra ao lado ali de testemunho. Então ele remiu o tempo, eu preciso remir o tempo com os nossos filhos. O que ele falou é muito importante. Vocês que têm filhos, falem de Jesus, preguem Jesus, abram a Bíblia, expliquem a vida à luz, porque senão nós vamos perder os nossos filhos. Bom, e a prudência, essa prudência que a gente vê nas serpentes, e que ela é expressa de outra forma em Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Precisamos de ter bons conselheiros na nossa vida. Precisamos, para ser prudentes e serpentes, prudentes como a serpente, ter bons conselheiros. E isso nos leva ao segundo ponto, ao segundo bom conselho que eu quero trazer hoje, que é: cuida de ti mesmo. Precisamos ter conselheiros, amigos de alma. Precisamos de companheiros. Companheiros vem de companes, com pão, né? Não precisamos de muitos amigos. Não precisamos ter um blog com 1000 pessoas. Não precisamos fazer. Nós precisamos de 3, 4, 5 bons amigos. Pessoas que eu possa abrir meu coração e ser julgado em amor, não ser condenado. Pessoas que eu possa pedir conselho para saber qual é o melhor caminho. Que, inevitavelmente, nós, na nossa vida, encontramos momentos que a gente não sabe para onde ir. Não sabe qual encontramos um beco da saída. Às vezes, um amigo, de um olhar de fora, vai te mostrar, te dar um caminho. Não a solução. Ele não vai ser a solução dos teus problemas, mas ele vai ser um companheiro que vai te andar na alegria, na tristeza. Eu, graças a Deus, tenho minha esposa. Minha esposa é minha companheira, né? Isso é um primeiro sinal de um casamento, e eu estimulo vocês a terem seus cônjuges como companheiros de vida. Porque os companheiros, vamos ver o que aqueles companheiros têm acesso e fazem na nossa vida, né? Os companheiros precisam, primeira coisa, tu tem que escolher bem os seus companheiros, tu tem que ser pessoas idôneas, pessoas sábias. Segundo, pessoas leais a você, pessoas que te amem, né? Não interesseiros, não pessoas que estão querem te manipular. Então a gente precisa dessa sabedoria que o Espírito também. Então precisamos de amigos que nos digam a verdade. Olha o que Provérbios 27, 6 nos ensina: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Hoje em dia tem um negócio do politicamente correto, não vou nem entrar muito aqui nesse negócio, não, mas repara só, quem é que deu beijo? Não foi Judas? Quem é que evita coisas que te firam, porque não é conveniente, senão a mentalidade hoje do mundo? Mas o que fala? Leais são as feridas pelo que ama.
pelo que ama. Até eu errei aqui, porque realmente você, para expor algo que pode ferir, tu tem que ter algumas concessões de intimidade, né? Senão tu vira um cara beligerante, né? Bom, em 20, então, o que vai? Leais são as feridas feitas pelo que ama. Qual foi? Jesus foi o que falou, que nos ama, que tem que amar por completo. São feridas leais, que temos dificuldade de lidar, né? Então, a ferida leal é o que te ama, que é o teu bem, porque tem a ferida desleal, e a ferida leal é o do bom amigo. A ferida desleal é que quer te destruir, é o que te cobra uma dívida, é o que te joga para baixo. Mas a ferida real é o que te resgata, é o que te redime, é o que te põe para andar para frente, que faz você levantar do chão. Precisamos de amigos para nos recrear. Paulo fala em Romanos 15:32. Para que eu chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Importante termos amigos para recrear. Importante que a vida da igreja, a vida comunitária, traga também recreação. Não traga só o peso da liturgia, o peso, que é importante, não temos como fugir disso. Mas a gente tem que limitar, remir o tempo, diminuir o tamanho, né? O Hans Burke fala, né? Simplifica, diminui o tamanho disso, coisa e tal. E temos cheios de coisas disso na vida, né? E como falo disso ainda, me veio à mente agora que sobre adereço, né? E penduricalhos, né? A gente precisa, são coisas que a gente carrega, mas que acabam sobrecarregando o coração. E aí Jesus fala, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados. Tem uma sobrecarga que ela é natural, vem do mundo, e que nos oprime, mas tem uma outra que a gente cria, que são fictícias, que nós mesmos construímos para nós mesmos, então sobrecarrega, o coração fica sobrecarregado, a gente não consegue louvar, a gente não consegue orar. Vinde a mim todos vós. Essa palavra é para vocês levarem o coração de vocês, não é para dar método, isso é só para realçar tudo que eu estou falando, que é a importância da gente levar as coisas a Jesus. Precisamos de amigos para confessar nossos pecados e nossas dúvidas e insegurança e termos consolo. Em 2 Coríntios 7,6 diz, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E logo depois eu abri até o estudo hoje, e com 2 Coríntios 7,7, que fala que temores, né, por fora, batalhas por fora, temores por dentro. Então, tem que estar tudo dentro do mesmo contexto. Precisamos de ter um Tito na nossa vida. Se você não tem, ache um Tito. Tu precisa de um Tito na tua vida. Sua esposa também tem que ser Tito. Um amigo. Mas tu não precisa, tu tem que ter outros além da tua esposa. Outros além. Precisamos de outros Titos. Pastor pode ser o Tito, seu presbítero. Ou nada disso, um amigo de caminhada de longa data precisa ser o seu Tito. Precisamos de Tito para nos consolar. Vai ter momentos na tua vida que tu vai estar abatido. A vida é isso, é muita transfiguração e vale da sombra da morte. E o outro, já caminhando para o final, depois que temos só um aspecto ainda que eu quero abordar, e talvez o mais importante, fala de um outro, mas vamos lá, resistir ao mal, em Provérbios 4:27, vocês podem ler depois, não tem mas tem aqui no Salmo 37:27, aparta-te do mal e faz o bem. Uma forma de guardar o coração é apartar-se do mal. Isso todo mundo tem, o crente ou o não crente, o regenerado no geral, sabe? Porque Deus botou a lei moral no coração do homem. E desde que ele caiu de Adão, apesar de nós nascermos mortos nos nossos delitos e pecados, nós temos a lei moral de Deus. Por isso, todos serão julgados por essa lei moral. E todo mundo sabe, seja ele até ateu, o que é certo, o que é errado. Então, essa lei moral está no coração, não está no design do que Deus fez na gente. Então, a parte que faz o bem. Lembre que o mal também ele tem um prazo de validade, ele tem um tamanho. Todos os dias não são maus, existe o dia mau, mas há dias bons. Então, fazer o bem é uma forma de você proteger o seu coração. Você se abençoa e abençoa o objeto da sua misericórdia. E agora, já caminhando para o último item, alimenta-te da verdade. Salmo 37:3 fala, alimenta-te da verdade, faz o bem. Nós não vamos saber fazer o bem se nós não nos alimentarmos da verdade. E por que eu preciso me alimentar da verdade? Porque meu coração é um coração caído, onde tem desígnios maus. Então eu preciso de uma régua nova, eu preciso de um padrão novo, eu preciso de algo que seja o meu filtro, algo que
uma régua que me ateste as coisas, ou seja, um padrão de aferição. E o padrão de aferição é verdade. Para conhecermos a verdade, nós precisamos ter uma vida de devocional intimidade. Então, hoje, essa palavra, se você não se lembrar de mais nada, guarde isso. Vida devocional, intimidade com Deus é o que você precisa. É o que o Flávio fez com o filho dele lá. Isso é importante. Não adianta você ter 200 horas, 1.000 horas na tua vida, no final lá, contabilizar 1.000 horas de culto. O que vale é a hora que você tem no lugar secreto, fechado a porta. Não estou falando que não é importante o culto, pelo contrário, é importante a vida comunitária. Um dos erros da igreja hoje é ser desigrejado. Isso não está na Bíblia. Tu tem toda a liberdade de procurar uma igreja que se identifique mais com a teologia dela, com a vida comunitária, e onde você tem amigos. A igreja é um lugar que você precisa ter amigos. Você não vai ser amigo de todos, mas tem que ter 2, 3 ali que tem que ser seus amigos, para que essa igreja tenha influência na sua vida. Tá? Então, se não protegermos nosso coração com o pavio, ele pode secar e endurecer. Eu vou ler rápido, nós estamos já chegando a 30 minutos, eu quero acabar com 35 minutos essa reflexão. Vou ler rapidinho Hebreus 3, 12, 13. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado, né? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Você lembra que eu falei coração maleável? Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Olha a importância da vida comunitária, a importância dos amigos. Exortai-vos mutuamente. Mas exortar em amor, não é fofoqueira, né? Coisa de fofoca que aqui também existe. Eu de querer exercer autoridade em cima do outro. Isso não é de Deus, não. Isso é pecado. Então, exortai-vos mutuamente cada dia. Eu sou exortado no louvor, sou exortado pelo da palavra, sou exortado pelos testemunhos que me dão. Tudo isso nos exorta. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, o evangelho é para hoje. Essa palavra é para hoje. Não é para quando tu ressuscitar para o céu. E nem para o teu passado, para hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado, um coração que não vai, ele endurece, ele endurecendo, você não vai mais conseguir ouvir a Deus, tu vai se distanciar. Então, nosso coração precisa ser alimentado, pastoreado, guardado. É a Bíblia a sua vida. Tem as promessas de Deus na sua frente, mas para ter, você tem que decorar as promessas de Deus, tem que ler a Bíblia. Né? Lembra as histórias dos homens que andaram com Deus e como Deus caminhou com eles. Isso vai guardar o teu coração, vai fazer você uma virgem prudente. Né? Queria pegar mais um pouquinho uma palavra do Ricardo Barbosa também, de um texto lá da revista Ultimato, intitulando Hábitos que Transformam. Ele escreveu outro título, mas no meio disso eu pesquei um negócio que ele foi muito interessante. Eles tiveram um encontro com o John Stott. O John Stott é um dos autores contemporâneos que todo mundo tem que ler um livro. Aliás, John Stott, Chesterton é um pouquinho mais antigo e é católico, mas é muito bom, apesar dele não gostar dos protestantes. Mas ele é um cara muito um apologeta. C.S. Lewis, cara. C.S. Lewis, John Stott, e o outro que hoje parece muito é o Timothy Keller, que é um pensador mais recente, né? Os outros dois que eu citei já morreram e o Timothy Keller está vivo. Né? São homens que a gente precisa ler. Tem grandes homens nacionais que a gente precisa ler, como Franklin Ferreira, Jonas Ferreira, Guilherme de Carvalho, Osmar Ludovico, que fundou a igreja, Ricardo Barbosa, que é um pastor da linha do Osmar. Então, vamos ser a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos pegar coisas que te estimulem a sua fé, o teu coração ficar aquecido. Tá? Mas então eles levaram uma pergunta, quando esteve no Brasil, o John Stott esteve no Brasil, eles perguntaram a John Stott sobre a razão do seu longo ministério tão frutífero. O John Stott tem um ministério frutífero pra caramba, influenciou as gerações que viveram com ele e nos influenciam até hoje. Aí, sabe o que ele respondeu? Olha que coisa mais básica, basilar. Leio a Bíblia, oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falta a celebração da Eucaristia. No nosso caso é Santa Ceia, que ele era anglicano. Anglicano não fala Eucaristia, mas é Santa Ceia. Gente, olha a simplicidade. Não falamos de simplicidade aqui. Olha, coisa simples.
Ele não falou para fazer jejum, não falou para frequentar N congressos, não que você não deva fazer jejum, não que você não deixe de fazer N congressos, não que você não deixe de fazer um seminário de teologia, entendendo? Muito pelo contrário, eu fiz um muito bom, um básico do Martin Bucer, eu recomendo todos a fazer, é bom para presbíteros, para cristãos, para líderes. Então, tem bons materiais, hoje com a internet, então você tem acesso a muita coisa. Então, mas o que eu quero dizer assim, que é muito básico. Se você tiver a tua vida devocional, uma vida de oração, uma vida bíblica, estiver cercado com bons irmãos, ter irmãos de alma, e você vai desenvolver a simplicidade, vai proteger o seu coração. A resposta foi surpreendentemente simples, muito básica. Não foi um segredo, uma manca. Leio a Bíblia, oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falta celebração. Uma coisa muito basilar. Hoje em dia, com essa Covid, nós vamos ter um desafio, se reunindo presencialmente ou não, mas o povo vai ficar com preguiça de igreja, que é muito mais fácil ficar de pijama em casa, recebendo, né? Mas a vida da igreja é junto, é comunitária. Isso é um mal necessário, foi um meio necessário, mas isso não deve se constituir a vida da igreja para sempre. Foi algo de bom que teve para a gente diminuir as distâncias e poder ministrar. Mas é importante a igreja, é importante você estar na vida. A igreja, que são os irmãos, precisam de você, e você precisa dos irmãos. Né? A vida cristã é uma vida confessional e comunitária, de confissão comunitária. Isso a gente estuda no credo apostólico, a gente nem percebe isso. Desculpa, perdão. Mas então, finalizando, a gente precisa chegar nesse lugar secreto que... Desculpa, eu já falei que o Flávio já pregou tudo, de ir num lugar secreto, né? Quando orares, entre no secreto, no teu coração, porque teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus vai abençoar, Deus quer te abençoar, Deus quer te recompensar quando tu busca Ele, né? E Deus não vai responder, Deus não vai se revelar se você tiver um coração frívolo, ou seja, você não buscá-lo. A.W. Tozer, um grande pastor que viveu, faleceu em 1963, ele diz o seguinte: Deus fala com o homem que mostra interesse. Deus nada tem a dizer ao indivíduo frívolo, ou seja, o cara que não leva ele a sério. Mas se tu tiver interesse, Deus vai se revelar e tu vai ser abençoado. Por isso que ele diz: Deus que te vê em secreto te recompensará. Salmo 46:10 nos leva, depois de tudo, a aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque aí a gente vai poder se aquietar, se lembrar de vários adereços, ansiedades, aqui não pude falar de ansiedade, não falei de amargura, não falei de ira hoje, né? Se aquietar, olhar para a soberania de Deus e crer em Deus. Então, enfim, vá a Jesus, vá em oração, vá por meio do louvor, medite na sua palavra, em todo lugar, em qualquer situação, entregue a Jesus o seu coração. Está cansado, está ansioso, está sobrecarregado, está sem fé, está de saco cheio, vá a Jesus. Ele é especialista nessas coisas. Guarda o seu coração, protege, pastoreie seu coração, essa é a tua responsabilidade, não seja virginéssia. Deixa com Jesus, traga Jesus para dentro de si. Ele já está aí, mas você pode chegar e querer falar, faz ele calar a boca. Ele é um cavaleiro, ele fica quieto. Mas vai ter hora que o Espírito vai te falar. Então, se tu se envolver com o pecado, Deus vai falar contigo. E vai te curar e te libertar. Então, a pregação é: vá Jesus, deixa Jesus ser o seu pastor do seu coração. Jesus, tenha uma vida simples, tenha cuidado de ti mesmo, tenha amigos de alma. Jesus vai se falar por meio dos teus amigos também. Cheque toda a tua vida, os teus amigos também, pela palavra de Deus. Não pela amargura, não porque eles fizeram ou deixaram de fazer. Vá à igreja, alimenta-te da verdade, para que você tenha parâmetro e então entenda o conselho que João deu aos jovens: vocês têm vencido, sejam críticos, ou seja, ter criticidade, critério, né? Sejam pela tua fé.
Alimenta-te da verdade. Vá, Jesus. Jesus se deixou escrito a palavra. E tudo que te fala de Jesus, que se não bater com a palavra, rejeita, que é um outro evangelho. Precisa conhecer a palavra, senão tua vida vai ser chacoalhada e batida de um lado e para o outro. E a palavra é a âncora da fé. Quero agradecer aí ao pastor Pedro por mais essa oportunidade. Já estamos indo para 40 minutos, peço desculpa, queria ficar em 30, quando eu treinei antes, dei em 30. E vamos então agora, que Deus abençoe o seu coração. Vá, Jesus. Deus quer te abençoar por meio de uma vida íntima com Ele. Vamos orar então, para encerrar o culto, que o pastor Pedro pediu que eu fizesse. Obrigado também ao Flávio, que é o nosso concierge aí, nota 1000 para ele. Eu vou orar. Desculpa, só um minutinho. A gente ainda vai dar os recadinhos, tá? Desculpa, depois. Não sabia. Tá bom, perdão. Para eu orar, então, eu vou orar, então. Deus, a gente agradece, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude a caminhar em santidade, a Te amar, nos ensine a ir a Ti, o Espírito Santo seja o nosso ajudador, consolador, que Tu, Senhor, seja favorável a nós, Pai, em todas as questões da nossa vida, Senhor. Abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo, a igreja que é perseguida, a igreja livre, que a igreja perseguida persevere, que a igreja livre tenha sabedoria para viver e anunciar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Amém. Dê uma boa semana. Amém.